Tutorial número 12 do ENSE e número 10 de fresamento. Nesse tutorial nós vamos então trabalhar com o fresamento simultâneo em 4 eixos. Então aqui na aba modelo vamos importar nosso modelo. Aqui precisamos reorientar esse modelo para que o eixo geométrico dele, que o eixo de simetria que está no eixo X, ele passe para o eixo Y. Então vamos fazer uma transformação espacial aqui, rotacionando ele menos 90 graus em Y. Além disso, o sistema de coordenadas está aqui nessa posição centralizado na peça. Vamos passar ele aqui para a ponta desse eixo, para que na hora que colocarmos isso lá na máquina, o zero peça coincida já com esse ponto aqui. Então aqui é bastante simples, localizar zero, eixo X no mínimo e o Y e o Z coincidindo com o eixo de simetria da peça. Então agora o eixo sistema de coordenadas está nessa posição aqui, alinhado com os eixos da máquina também. Bom, essa peça aqui, o que deve ser usinado é somente essa parte aqui mais escura. Então ela é fixada aqui por esse eixo aqui em cinza, através desse parafuso aqui nessa região. Então temos que criar uma matéria-prima que compreenda somente essa parte escura aqui da peça. Então vamos lá na aba Machine. Aqui nós temos que mudar a referência que está aqui na mesa da máquina para o quarto eixo, para o eixo A. Então aqui é só mudar o local de trabalho para a placa. Vamos puxar a peça aqui para fora. E vamos criar então a nossa matéria-prima. Então aqui na aba de matéria-prima vamos criar um primitivo que será cilíndrico com um eixo em torno do eixo X. Então a gente fez essa transformação aqui na peça lá na aba de modelos. Se não tivéssemos feito, teríamos que aliar provavelmente com o eixo Z, né, que era onde estava o eixo de simetria da peça. Mas aqui, no caso, não teremos esse problema, porque já fizemos essa transformação. Então vamos adicionar o material e fechar. Bom, essa peça, vamos fazer uma medição aqui. Ela tem um comprimento de 200, sendo que essa parte aqui do pino tem 3 milímetros. Então vamos editar esse material aqui. Eu posso clicar aqui em propriedades, ele abre esse menu aqui, ou eu dando 2 cliques no material, ele também abre o mesmo menu. Então aqui nós temos na vista frontal essa sobra de material axial aqui. Nós temos que tirar os 3 milímetros ali do pino, e o comprimento nós havíamos medido 200 milímetros. Agora o material fica restrito à região que a gente quer usinar aqui. Bom, vamos adicionar a primeira operação. Todas as operações rotativas em 4 eixos têm um menu próprio. Vamos começar aqui com uma operação de desbaste. Nessa operação de desbaste, vamos selecionar aqui uma fresa de topo esférico. Vou pegar aqui a maior que nós temos na nossa biblioteca, que é essa de diâmetro 16. Precisamos selecionar esse tipo de fresa porque temos aqui uma superfície curva. Aqui em estratégia, nós temos aqui o eixo rotativo, é em torno do eixo X, né? Aqui está ele, que é o nosso eixo A da máquina. Essa posição mínima axial e máxima
seria os limites aqui desse cilindro que está aqui em verde, né? Nós podemos dinamicamente arrastar aqui para um valor que quisermos, qualquer um deles. Aqui notem que os valores alteraram. Eu deixo no automático se eu quiser manter aquela dimensão ali. Bom, aqui, domínio angular, nós queremos que ele faça um círculo completo, e a forma da trajetória nós temos aqui três tipos: linear, circular e espiral. Vamos colocar aqui espiral. O passo, que é a distância então entre cada passada. Aqui vamos deixar nesses 20%. Aqui é a direção da usinagem, o sentido de corte. Aqui então vamos deixar ambos os sentidos. Profundidade de corte, aqui nós vamos colocar 5 milímetros. Vamos deixar uma sobra de material radial de 0,2. Aqui, a superfície de segurança aqui, ele por lógica, ele pega uma superfície cilíndrica, né? Nós temos aqui todas as opções. Aqui ela está a 10 milímetros da peça. Distância para a troca de avanço, vamos mudar aqui para 5 milímetros. E vamos calcular essa operação. Então agora, ele concluiu o cálculo. Nosso resultado da usinagem é esse. Então agora teremos que fazer operações de acabamento. Então, primeira operação que nós vamos fazer, 4D rotativo, superfície 4D. Então aqui, vamos começar com essa superfície aqui. Então primeiro essa superfície aqui em verde. Eu vou usar aqui a opção combinação entre duas curvas. E aqui a atribuição do trabalho, então eu tenho que pegar a superfície, que eu já selecionei aqui, e duas curvas guia. Vamos começar aqui com essa curva aqui mais externa. Seleção múltipla com o Ctrl do teclado. Então aqui a superfície termina aqui, primeira curva. Vamos lá então no começo da outra. Aqui a primeira, a segunda, a terceira. E a superfície termina aqui nessa região. Então a segunda curva. Vamos então agora aos parâmetros, né? Combinação entre duas curvas. Como é um acabamento aqui, vamos colocar 10% de passo. Sentido de corte, vamos colocar somente concordante. Sobre o material vai ser zerado. Aqui vamos usar a mesma distância para a troca que usamos na outra operação. Vamos calcular a operação. Ele está usando a mesma fresa aqui. Esperar ele concluir o cálculo aqui, ó. Pronto. Vamos analisar a superfície. Aparentemente está toda ela usinada, com exceção dessa região aqui, mas vamos primeiro fazer o acabamento dessa outra região aqui em azul, para depois vermos se nós talvez tenhamos que alterar aqui algum parâmetro. Então eu vou usar o mesmo comando, então botão direito do mouse eu duplico essa operação, venho aqui, seleciono a atribuição do trabalho, vou limpar a seleção, agora eu quero usinar essa superfície, e essa vou usar aqui a primeira curva guia, essa parte circular, e a segunda curva guia eu pego a partir de onde ela vem terminando aqui.
Vamos tentar com essa seleção aqui, segunda curva. Então, como eu dupliquei a operação, ele pegou os mesmos parâmetros da outra lá, da outra operação. Vamos esperar ele terminar o cálculo. E agora vamos visualizar. Então aqui vemos que tem esse material aqui que sobrou da primeira usinagem, né? Ainda. Vamos fazer uma alteração aqui, ó, nesse passo da primeira operação que nós fizemos. Vamos diminuir a metade. Vamos colocar 0,8 aqui, 5%. Vamos então recalcular essa operação. Aguardar ele concluir aqui, ó. E vamos então agora alterar esse aqui para 5% também. Vemos que agora temos a superfície perfeitamente usinada. Então agora falta essa parte traseira aqui. Então vamos duplicar essa operação. Aqui então na atribuição do trabalho vamos limpar a seleção. E vamos partir para essa última superfície aqui que faltou. Só vou fazer uma conferência aqui. Então a primeira acabou aqui, então é somente essa região aqui mesmo. Então vemos aqui, superfície de usinagem. Aqui vou pegar a primeira curva guia, segunda curva guia. Então calcular a operação. Aqui vemos que a peça está totalmente usinada. Falta somente esse furo aqui que vocês podem fazer com os comandos de furação que já aprendemos lá no início do curso. Então aqui na aba de simulação, podemos simular então essa usinagem. Desde a primeira operação, ele tem um bug aqui que ele coloca material na primeira operação em toda essa extensão aqui. Aqui, faltou colocarmos uma fixação. Não tem problema, nós podemos voltar lá no começo e colocarmos aqui uma placa para fixar a nossa peça. Então aqui no software, se esquecemos de fazer alguma operação aqui de configuração inicial, eu volto aqui no nome da máquina, que é onde eu comecei a programação, e sem problemas eu venho aqui em fixações, carrego aqui a minha nova, a fixação que esqueci, aqui está ela. Posso reposicionar um pouco a peça aqui, ó. Estou usando o scroll do mouse aqui. Aqui já está bom. E aqui ela não vai pegar referência aqui com essa geometria, porque ele pega referência sempre com a matéria-prima. Como nós não temos uma matéria-prima aqui, ele não vai pegar essa referência. Então a gente clica aqui na castanha e aqui nessa janela colocamos um valor aqui. Como isso é só uma coisa visual, não tem problema. Então agora eu posso recalcular toda a operação, reseto aqui, ele vai recalcular todas as operações com essa nova configuração aqui usando essa placa. Lá na aba de simulação, para terminar os cálculos aqui.
Então, agora aqui na aba de simulação, como eu falei, ele tem um bug aqui que ele coloca material ah, nessa primeira operação aqui em toda a peça, mas não tem problema, tá? Aqui temos a simulação da nossa usinagem. Temos aqui, ó, nessa operação inicial, se olharmos aqui as trajetórias, nós vemos que a ferramenta está entrando direto aqui, ó. Podemos fazer uma entrada aqui em aproximação e retração em arco. Vamos deixar esse 45 graus aqui. Vamos recalcular essa operação. Agora vemos que ele faz uma entrada aqui, ó, em arco. Fica mais suave a entrada da ferramenta. Voltamos aqui na simulação, resetamos o material. Ó, agora quando eu resetei o material aqui, ó, ele colocou o material correto aqui. Está fazendo a operação de acabamento aqui, ó. Aqui eu posso mudar essas cores aqui, ó, como foram operações copiadas, né? Elas ficaram com cores diferentes. Com cores iguais, perdão, agora elas estão com cores diferentes. Então aqui, todos os refinamentos, né, nós podemos fazer a qualquer momento aqui. Então, por exemplo, vamos ver como é que ficou a entrada aqui dessa operação. Vamos fazer também aproximações em arco. Todas elas. E já pegou as duas relações para entrada e saída. Viemos aqui, resetamos a operação e recalculamos tudo. Nós conseguimos ver aqui em laranja, eu vou ocultar a máquina aqui. Conseguimos ver os arcos de entrada aqui. Opa, aqui em amarelo, os arcos de entrada. A ferramenta entra mais suave, não entra direto sobre a peça. Então essas otimizações nós conseguimos fazer, né? Muitas vezes depois de simular, ver como é que fica a trajetória da ferramenta. Com isso nós concluímos mais um tutorial do ENSE.